E aí galerinha, nós somos do canal Caçadores de História e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a ditadura militar. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o seu like e comentar sua sugestão do que você achou sobre a ditadura militar. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. Após a renúncia de Jânio Quadros, quem assume a presidência é seu vice João Goulart, que no momento da renúncia estava em viagem à China. Ao chegar ao Brasil, Jango começa a expor ideias que remetem ao comunismo, além de propor reformas de base. Tudo isso provocou fortes reações na população e irritava ainda mais os militares. Além disso, o governo de Jango foi marcado pelo aumento de inflação, greves e manifestações, e em meio a tanta instabilidade surgem os militares, que no dia 31 de março de 64 marcham em direção a Guanabara para tomar o poder com a justificativa de que iriam devolver a ordem e o progresso. Castelo Branco. Castelo Branco, marechal do Exército Brasileiro, foi um dos organizadores do golpe civil-militar de 1964, foi nomeado presidente brasileiro após eleição indireta, realizadas em 1964 e governou o país até 1967. Conhecido por ter sido o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil, foi responsável por implantar as bases do sistema de repressão que caracterizou o país nesse período. Sobre os atos institucionais, o 1 já foi criado antes do governo de Castelo Branco. Em seguida, ele criou 2, que modificam as regras para as futuras eleições e concedem às Forças Armadas a prerrogativa de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos. E em seguida, o AI-3 estabeleceu eleições indiretas para os governadores dos estados da União, visando dificultar a chegada dos candidatos da oposição do poder. E o Atos Institucionais 4 também foi de grande importância, pois convocou o Congresso Nacional para votar a Constituição de 1967, que institucionalizou a ditadura no Brasil. Bom, com o começo do governo de Costa e Silva em 1967, aumentou a tensão entre os estudantes e os policiais e o governo militar. As manifestações ficaram mais fortes depois da morte do estudante de 18 anos, Edson Luiz, no hotel Calabouços por um policial militar. Este acontecimento acarretou em um protesto que contou com mais de 100.000 pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença de artistas, estudantes e políticos. Em resposta a isto, Costa e Silva assinou no dia 13 de dezembro de 1968 o AI-5, que era basicamente um dos piores atos institucionais da história do Brasil. Com o AI-5 foi decretada a proibição de garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos. Também decretou o fechamento do Congresso Nacional pela primeira vez desde 1937 e autorizava ao presidente decretar estado de sítio por tempo indeterminado. Agora eu vou falar sobre o governo de Emílio Médici. Emílio Médici foi presidente da República do Brasil durante o período da ditadura militar. Ele assumiu depois da morte de Costa e Silva. O general Médici foi considerado pelos historiadores o mais repressivo e violento do regime militar brasileiro, tendo como principais características do seu governo forte censura aos órgãos de imprensa. A censura foi uma das armas que o regime militar se valeu para calar seus opositores e impedir que qualquer tipo de mensagem contraditória a seus interesses fossem divulgadas em rede nacional e pela mídia. Combate com repressão aos movimentos populares de esquerda, que protestavam contra a ditadura militar no Brasil. Os movimentos estudantis e sindical foram os principais alvos da repressão do governo Médici. Combate à guerrilha urbanal e rural, utilizando inclusive os métodos de tortura. Crescimento acelerado da economia. Este período ficou conhecido como milagre econômico. Foi proporcionado graças à grande entrada de investimentos estrangeiros. O período também foi caracterizado pela estabilização da economia brasileira, o PIB, que aumentou muito neste período. Grande desenvolvimento industrial. Com o milagre econômico, houve investimentos externos, públicos e privados, instalação industriais ano a ano, dos anos 1969 e 1973. Aumento da entrada no Brasil de empresas multinacionais.
investimentos em grandes obras públicas, principalmente na área de infraestrutura, estímulo ao patriotismo, principalmente através do aumento de gastos com propagandas oficiais, criação de empresas estatais, tais como a Embrapa, Telebrás e Infraero. Ernesto Geisel foi o 29º presidente brasileiro e o 4º durante a ditadura militar. Governou de 1974 a 1979. Governou no momento em que houve a transição da ditadura à democracia. Com isso, ele se viu obrigado a pôr um fim ao poderio militar. Por isso, criou o processo chamado de lento, gradual e seguro, onde quis dizer que a democracia ia vir aos poucos. Ele aboliu a censura à imprensa, colocou a propaganda política e também dividiu o estado do Mato Grosso em Mato Grosso do Sul. Ele excluiu o milagre econômico e o ato institucional 5. Ele criou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e também contribuiu para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E com o final do seu mandato, ele entregou para o próximo presidente, que foi Figueiredo. Agora vamos falar sobre o mandato de João Batista Figueiredo. Ele foi o último governante militar brasileiro. Em seu mandato, a abertura política se intensificou e as manifestações populares conseguiram posicionar o governo para que a redemocratização do país fosse conseguida. Algumas políticas foram feitas com o intuito de combater a crise. Figueiredo lançou um programa de incentivo à agricultura com o slogan "Plante que o João garante", que foi capaz de modernizar o sistema agrícola do país e transformar a nação em uma das grandes produtoras e exportadoras agrícolas do mundo. Com tais medidas, Figueiredo conseguiu estabilizar o país em seu último ano de governo, gerando um crescimento do Produto Interno Bruto superior a 7%. Em relação à política, Figueiredo promoveu algumas medidas importantes. Uma delas foi o fim do bipartidarismo marcada pela Arena, Partido da Situação, e o MDB, Partido da Oposição. Dessa maneira, surgiram vários partidos que passaram a frequentar o cenário político. Outra política adotada foi a Lei da Anistia dos Militares e dos Perseguidos Políticos. Neste governo também houve uma das maiores movimentações populares da história do Brasil, as Diretas Já. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. E é isso.